Hoje em dia, mais do que nunca, a sabedoria tem que fazer parte da nossa vida. Hoje em dia, ter conhecimento é essencial. Meu nome é Carlos, você está no canal Agape Akhenaton. Hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre este arquétipo maravilhoso, o arquétipo da coruja, que simboliza sabedoria, paciência, capacidade de caça. E para a gente falar um pouco deste assunto, a gente tem que entrar em alguns fatores hoje essenciais para nós, que é, por exemplo, o que realmente funciona. O que é a sabedoria sagrada? O que é a sabedoria divina? O que é a sabedoria dos homens? O que é conhecimento? E eu convido você a fazer uma reflexão hoje, agora, aqui comigo, de que conhecimento foi e é relevante em sua vida hoje, atualmente. Qual conhecimento realmente te trouxe perspectivas, te trouxe mudança ou lhe é muito favorável? Na cultura antiga tem uma palavra que se chama Gyana. Gyana significa conhecimento. E também derivado desta palavra existe a palavra Gyanavan. Gyanavan é uma pronúncia muito bonita que significa conhecimento aplicado. Existe o conhecimento teórico, mas daí ele se tornar uma sabedoria é um outro critério. Vamos entender. Hoje os jovens estudam horas para prestar um vestibular. Se aplicam horas para que passe num concurso público, para que ele entre às vezes numa universidade federal e que hoje nem sempre é sinônimo de que esta pessoa no futuro será empregada ou será um ser humano de qualidades essenciais para a nossa sociedade. Claro que formam muitas pessoas e muitos profissionais são relevantes para as pessoas que estão à nossa volta. O conhecimento que funciona é aquele que você tem que avaliar assim. Eu já fui uma semana num encontro de coach, por exemplo. E aí a pessoa se emociona, chora, se expõe publicamente, psicologicamente. E aí essa pessoa volta para a sua vida. Naquela semana ela está irradiante, empolgada, como diria, extraordinária. E aí, dado que vai se passando o tempo, esta pessoa começa a voltar em sua rotina natural, em seu dia a dia. Esta pessoa às vezes vai num encontro religioso, ela se emociona, chora e ali expõe suas mágoas, suas culpas e volta aliviada daquele fardo. Novamente, depois de uma semana, esta pessoa começa de novo a voltar à sua rotina. Daí que você pode se perguntar: poxa, Carlos, mas qual conhecimento funciona? Porque se eu estive lá num e estive no outro e a minha vida voltou ao normal, as mesmas mazelas, os mesmos problemas, a minha mesma energia continua a mesma. E pior, né? Porque cada vez que você vai se enfiando num monte de coisa, você vai ficando pior, porque você começa a achar que nada funciona com você, que você é um ser de outro planeta. Quando na verdade, vocês deveriam perguntar assim: o verdadeiro conhecimento não deveria mudar as pequenas coisas do dia a dia da sua vida? Não implementar algo diferente em sua vida, que no seu cotidiano, diariamente, você viesse a fazer a prática deste conhecimento para que ele se tornasse sabedoria?
Agora eu vou falar um segredo para vocês, muito antigo. E acho que muita gente vai subestimar. Toda prática de conhecimento, ela é cumulativa. Ou seja, geralmente você consegue fazer grandes coisas quando você é mais velho, justamente pelo fato de você ir ao longo da sua vida acumulando um comportamento, um tipo de conhecimento e aplicando este conhecimento com competência. Entendeu? É tido assim que se eu pego uma palavra e transformo ela num mantra, como por exemplo, Gyanavan, toda vez que eu estiver executando algo que eu aprendi e estou fazendo algo na prática, é Gyanavan, conhecimento aplicado. Como qualquer profissional, no começo você se embaraça, você se conhece, você quer desistir, você quer abandonar, né? Muitos youtubers, por exemplo, pessoas que resolvem fazer um trabalho de falar publicamente o que pensa, desiste em 2 meses. Por quê? Porque conhecimento aplicado é uma coisa. Imaginar que está aplicando conhecimento é imaginação inversa. Ou seja, você pode até teorizar em sua mente o seu plano, mas só ficar imaginando, aprendendo, uma hora você tem que colocar algo em prática. Tocar no objeto. Daí que quando a gente entra no arquétipo da coruja, e eu digo assim, é o arquétipo da sabedoria, do conhecimento. A pessoa pensa assim, já logo imagina este conhecimento teórico, o conhecimento que se aprende todos os dias. E na verdade eu estou falando de uma sabedoria, eu diria cósmica, divina, intuitiva, que te leva à inteligência consciencial, à expansão de consciência, a dilatar isso. Um outro ponto interessante, para que você entenda o arquétipo da coruja, quando você estiver na frente de um rio, você pega uma pedrinha, você levanta sua mão e solta essa pedrinha. E o que vai acontecer? Quando a pedra cair na água, ela formará ondas. Você já viu por acaso, em algum lugar, quando cai a pedra, a onda só ir para frente, como é a nossa visão? Ela faz 360 graus. Então, a coruja é um arquétipo que traz uma visão de 360 graus. Redor. Mais do que apenas uma possibilidade, ou a possibilidade que está à sua frente. Mas assim, enxergar possibilidades que estão também atrás, acima e também embaixo. Então, como um círculo, como um sol. O sol não emite luz só na direção do nosso planeta e na mesma intensidade. Ele produz em 360 graus, em seu círculo completo, acima, abaixo, à direita, à esquerda, em qualquer lado, o sol emite sua luz. Só de você mentalizar o sol e imaginar a luz dele brilhando para baixo, para cima, a tua consciência já muda de plataforma. Se você fizer o exercício agora, pare um segundo agora e experimente fazer isso. Feche os olhos. Feche os olhos. Não vai doer fazer o exercício. Não finja que você vai fazer e que você vai me enganar. Faça o exercício. Vamos lá, feche os olhos e imagine o sol, a luz. Você vai perceber que a tua consciência vai projetar o sol, a luz só numa direção. No sol brilhando para todos os lados.
Imagine para baixo, imagine para cima, para a direita, para a esquerda, atrás. Fizer essa meditação por um longo período, você vai ver como faz uma expansão na sua consciência. O arquétipo do Sol é muito poderoso. A imagem do Sol na sua mente é muito poderosa. O Sol, ele é uma coisa extraordinária. Akhenaton sabia disso. Mas o que acontece com este arquétipo da coruja é que ela tem essa possibilidade e nos passa essa informação de uma capacidade de caçar oportunidades em toda a sua volta. Então, quando eu coloco um quadro de coruja aqui na minha área de estudo, por exemplo, eu já orientei vocês a procurar colocar a coruja do lado direito, né, da área de estudo. No vídeo concurso público eu falo bastante sobre isso. Então, se alguém quiser saber sobre por que colocar do lado direito, acessa lá o vídeo concurso público. Porque tem uma intenção nisso. E daí você imagina assim, que o grande problema de estar indo não é o fato só de estar indo, mas sim para onde você está indo. Para onde você está indo pode ser conhecimento, mas sabedoria vai saber por que você está indo para lá, qual é o seu objetivo, por que merece toda a sua atenção focada para lá, naquela direção. Mais importante do que você pingar em vários conhecimentos, quando você descobre e se centraliza em você mesmo, você descobre as suas tendências e realmente você começa a ir no caminho que você quer. Daí o intocável se torna tocável para você, né? E aí elementos que seus olhos não enxergavam, você passa a enxergar. E isso é muito importante, porque quando você enxerga algo que antes você não via, simboliza que você desenvolveu a sua percepção. E desenvolver esta percepção é algo primordial na busca de sabedoria. Porque a percepção, você imagina você entrando numa feira de livros e você vê vários livros ali, capas lindas, temas interessantes, e aí você sabe o que você quer, que tema procurar, que caminho ali te empolga, o que é interessante para você, o que você vai perder horas ali depois que sair dali lendo. Para isso você precisa muito ter esse discernimento, né? essa percepção para captar aquilo que está ali do lado, às vezes, que vai mudar a sua vida, né? Engraçado que tantas coisas que a gente fala aqui dos cursos que não funcionam, toda experiência é importante, porém o teu dinheiro também é importante, e gastar o seu dinheiro com conhecimento é importante. Mas é importante que cada vez você se refine e afine a capacidade de percepção para captar realmente os temas e objetos de conhecimento que vão realmente ir te levando e te conduzindo aonde você quer. Para isso, a observação da coruja é um ponto fundamental. É um ponto em que a gente se debruça e a gente começa a trabalhar uma visão diferente. Se você olhar a coruja, em vários locais tem a coruja ali como representação de conhecimento. As pessoas colocam a coruja ali apenas por intuição, por fazer as pessoas associar ao conhecimento? Claro que não. Há um aspecto místico na coruja, um aspecto diferente que encanta os homens, que encanta as pessoas, encanta crianças, encanta muita gente.
mundo só de palavras, um mundo só de ideias, um mundo de influências. Você vive num mundo de influências e não percebe. Você é constantemente influenciado todos os dias por cores, cheiro, tato. O mundo todo é formado de uma forma que ele possa realmente lhe influenciar e passar a sensação de que ele é real. E esse real traz um pequeno problema, que é passar para você a informação de que ele é eterno. A todo momento você não consegue criar um pensamento. É tido que assim, se você a todo momento imaginar que você é um ser mortal, você fica resiliente, humilde e generoso com a face da terra e com as pessoas à sua volta. Mas para isso é necessário entender como funciona essa dinâmica, em que você é realmente influenciado a acreditar que você não vai morrer. Neste momento eu mesmo falo com você e sei que a maioria das pessoas acredita nisso. Mas esse ponto ilusório é um ponto que é para poucos. A maioria não entende essa filosofia. Vai achar que é uma filosofia que manipula você a um comportamento do qual ele é negativo, de que ele não te traz uma prosperidade. Mas daí funciona ao contrário, você vive um engano e não percebe. E esse engano é que deve ser mudado. Às vezes eu fico comigo mesmo assim. A questão não é ler. A questão é saber o que ler. Porque às vezes as pessoas dizem assim, leitura rápida e quantidade de leitura. Leitura dinâmica. E na verdade não é isso que é importante, e sim o que você lê. Quando a gente decide encontrar um mestre, um orientador, a gente corre o risco de cair nas mãos de pessoas mal intencionadas, egoístas, gananciosas. Às vezes você demora a achar o professor correto, o mestre correto. E isso tudo vem de um engano quando nós vivemos uma falsa verdade dentro de nós. Nós nos conduzimos a ouvir palavras generosas que tendem a afirmar e concordar com o que sentimos e pensamos. Ao passo que às vezes a palavra guru em sânscrito significa pesado. Gurudeva, professor firme, professor pesado. Quase sempre é aquele professor que vai te trazer uma consistência na sua consciência que vai abalar as suas estruturas de vida. É assim que quando o jovem rico chega para Jesus e pergunta como ele pode avançar mais em sua espiritualidade. E Jesus diz para ele, vá, vende tudo e doa aos pobres. Porque o mestre, o guru, ele tem a capacidade de enxergar, na verdade, se chegasse outro rico naquele mesmo momento, naquela mesma hora, ele falaria outra coisa. Porque cada um é um universo. Só que ele falou naquele universo, daquele jovem,
que era o que tratava do seu apego às coisas materiais. Então, quando a gente está conversando aqui, a proposta é que você entenda que cada um de nós tem um comportamento interior, uma história e um universo de possibilidades. As suas possibilidades não são as minhas, nem as dos outros que estão à sua volta são suas. Podem até cruzar, mas nunca são as mesmas. Daí que enquanto você escolhe a vida como um professor, desculpa, quando você escolhe a vida daí quando você escolhe a vida como professor, você tem que se utilizar de alguns recursos à sua volta. E não é novidade que os quais eu defendo aqui no canal as visões arquetípicas, os objetos que lhe chegam, as formas que chegam até você, são as informações que você deve traduzir e interpretar. Esse conhecimento, ele é mais amplo, porque ele está ligado dentro da sua inteligência consciencial. Daí que vai aparecer para você exatamente aquilo que você quer aprender. Aquilo que você quer brincar com a vida é o que vai surgir para você. Pode ser uma coisa rápida, pode ser uma coisa leve, suave. A cada momento, algo diferente lhe surge, algo diferente acontece. Seus sentidos são convidados a se comportar de maneira diferente, acessando conhecimentos ancestrais embutidos dentro do seu subconsciente. Daí que quando a gente assiste uma aula do professor Hélio Couto e a gente vê ele dizer assim sobre a fogueira que atendia aquele grupo de seres humanos no passado. Então, após a busca e a coleta de alimentos durante a luz do dia, a noite trazia o frio. E daí aquelas pessoas se reuniam ali, em volta daquela fogueira. E aquela fogueira trazia o reflexo do sofrido de todos os rostos ali. E aí criava-se uma afetividade com todos aqueles ali em volta. Era um momento de compartilhar o que se tinha. O pouco que se tinha conseguido se compartilhava. Já entendiam que o calor humano dos corpos esquentavam uns aos outros. Então procuravam ficar juntos naquele momento. E o homem descobriu que o fogo afugentava os animais perigosos, os outros caçadores, os animais, os predadores. E daí o fogo foi entrando dentro do inconsciente humano. Daí que até hoje, se você escutar o som, somente o som do fogo, ouvir a fogueira, você vai ter uma sensação inconsciente de conforto, de aconchego, de proteção, de alegria. Então, quando nós utilizamos elementos à nossa volta para mexer com nossa alquimia interior, e nós precisamos muito disso hoje em dia, num mundo em que te estressa, num mundo em que te confunde, em que esse mundo, ele mais te traz dissabores do que alegria. Pois viver não é fácil, viver não é brincadeira, viver é para fortes. Eu digo viver, quando nós somos autômatas e estamos dentro de uma robotização, nós de certa forma nos tornamos anestesiados. Ficamos vidrados com essa coisa que as pessoas têm
Aprofundando um pouco no assunto, entenda o que eu vou falar agora. Por exemplo, olhe para a sociedade à sua volta. Olhe para as pessoas. O objetivo maior da vida delas é trabalhar. E trabalhar para quê? Nosso amigo aí, né? Trabalhar para quê? Trabalhar para quê? Num primeiro momento, segue um atendimento de necessidades. Você precisa atender suas necessidades da sua família, do grupo. É a famosa caça. Num outro momento, as pessoas estão se tornando escravas da ideia do trabalho. Ou seja, elas não sabem o que fazer se não tiver trabalho. Se alguém chegasse para elas e dissesse, olha, não se preocupa, vou manter você, vou dar o alimento, tudo que você precisa, a roupa para você vestir, ainda assim essa pessoa iria entender o seguinte, que ela irá perceber, mas bonito, esse mestre diria assim, fica aqui que eu vou te dar tudo o que você precisa. Agora o seu trabalho é com você mesmo. É ganhar conhecimento, crescer espiritualmente e desenvolver a si mesmo. Você tem noção do que acontece com essa pessoa? A gente não dá 21 dias e ela volta à vida anterior dela. Ela não sabe o que fazer com sua hora de folga. Tem pessoa que está aposentando e volta a trabalhar e tira até o trabalho de alguém que poderia estar começando agora para trabalhar, mas a pessoa que aposentou, primeiro que ela não criou um estilo de vida simples, em que ela pode viver com menos dinheiro. Daí que ela teria dinheiro para sobreviver, mas ela continua trabalhando. Mas Carlos, trabalhar é bom, trabalhar é uma coisa boa. Sim, claro que é. Desde que o trabalho ofereça essa forma de estar ensinando você a todos os dias a não desperdiçar seu tempo com aquela mesmice, com aquela coisa. Além de encantar, temos que aprender a observar. Como eu sempre digo, olhar com desinteresse. Para absorver sabedoria, intuição e conhecimento relevante, você deve tentar observar as coisas de forma desinteressada. Apenas observando o que a imagem provoca em você. Se você olhar para uma coruja e sentir aversão, nojo, então você tem um caminho muito mais difícil diante do conhecimento. Se você olha para a coruja e naqueles olhos e acha interessante aquela visão da coruja, acha engraçadinho ela virar cabeça nos lados, você tem um pouco mais de abertura. Mas daí as pessoas vão num pensamento simplista demais, achando que assim, eu coloco qualquer coruja e está tudo certo. Quando na verdade você tem que escolher bem a coruja que você vai colocar. Até mesmo a busca pelo objeto que às vezes você quer colocar como um enfeite é complicado. Então você tem que entender que você tem que trabalhar essa busca de maneira que ela se torne uma busca de qualidade, uma busca por uma perfeição de algo que você observa e admira. Quanto mais você achar algo que, puxa, isso aqui admiro, toda vez que eu entro aqui, eu olho para isso e sinto uma diferença, assim, eu falo assim, nossa, é bonito o que eu comprei, é relevante. Porque qualquer coisa vai, dentro de 3 meses, sumir de seus olhos.
Você pode comprar um carro e em 3 meses você fala, já aquela novidade já passou. Você compra um objeto ou faz um enfeite, em 3 meses aquilo já passou. Agora, quando algo é relevante, quando algo é importante, você olha muito mais do que 3 meses. E você passa a entender que você merece esse investimento. E isso já muda um critério dentro de você. Algo dentro de você já nota que você sabe se tratar com carinho, com atenção, e que você merece esse investimento. Daí que, se você imaginar os povos antigos que precisavam aprender com a natureza, e você imaginar que você está numa floresta, por exemplo, e vendo como a coruja caça, o que ela faz, o silêncio, a forma, o voo, quando ela voa e ataca alguma coisa no chão, e que ela se aproxima silenciosamente e crava suas unhas na presa, você vê que o ser humano começou a aprender alguma coisa com isso. Você fala, uau, que interessante, que coisa extraordinária. Daí o ser humano passa a imitar esse processo. Então, de repente um dia ele pega uma pena que caiu enquanto ela voava, ele vê a pena cair. Ele vai lá e pega a pena. E o povo antigo ia ali e colocava a pena no apanhador de sonho, ou em algum objeto da casa, na página de um livro. Então toda vez que ele olhava para aquela pena de coruja, ele lembrava de toda a estrutura que ele aprendeu na natureza com aquele pássaro. E aí ele passa a utilizar no dia a dia a coruja como seu símbolo mental de busca por conhecimento. E olha que o conhecimento sempre foi relevante para o ser humano, porque ele sempre precisou sobreviver. E o ser humano avançou justamente por conta destes símbolos, por conta desses objetos que estavam à sua volta. Um mundo muito complexo, um mundo em que existe uma matrix com uma forma de conhecimento que absorve a todos, absorve o coletivo. Existe um medo coletivo da sociedade e faz com que a gente trabalhe sem se perguntar se a sua empresa está contaminando o meio ambiente, se a sua empresa está destruindo, ou se os seus chefes estão explorando demais os trabalhadores. Mas devido ao medo, nós hoje nos submetemos a qualquer coisa. Porque criamos uma vida baseado dentro daquele sistema que foi criado nessa sociedade, que é o sistema de prestação, de contas a pagar, e que nos torna escravos, às vezes, de financiamento de casa, de carro, de N coisas, carnês, que tornaram as pessoas presas a um sistema em que, para honrar o seu nome, para manter seu nome na sociedade, essa pessoa fica ligada a um sistema que chupinha o sangue do pescoço, pelo pescoço ela. Leva tudo o fluido vital dela, leva os dias de vida dela, as horas de sol que ela podia ter tomado, as horas de leitura que ela podia ter lido. Essa sociedade, ela é caótica mentalmente. E daí você passa um final de semana feliz, um dia feliz, e você se dá por satisfeito, às vezes por 2 horas num almoço com a família, com todos, e você se dá por satisfeito, sendo que a maioria das pessoas não consegue hoje nem pegar mais férias. E quando pega férias, ou vende a férias para pagar dívidas, ou pega a férias para resolver problema, mas nunca sai para uma jornada, para buscar conhecimento, para ir para um lugar. Tem gente que não sabe nem que existe hostel. Tem gente que nunca se hospedou num hostel. Não sabe o tanto que é barato ir para um lugar e ficar ali, num hostel. Sabe? Ir numa rodoviária, pegar um ônibus,
Quanto tempo faz que você não faz isso? Quanto tempo faz que você não vai para uma rodoviária e fala, eu vou fazer uma viagem? E aí, como é que você quer adquirir conhecimento e sabedoria? Sendo que a coruja, ela tem um território de voo muito grande. Esses pássaros, as rapinas, elas fazem longas jornadas, longos voos. Ela conhece a sua região na palma da sua mão. Você conhece as cidades em volta da sua? Você conhece os pontos turísticos em volta da sua cidade? Não vou nem perguntar o da sua cidade, porque isso... né? Quem é a pessoa mais sábia da sua cidade? Você conversa com ela às vezes? Quem é a pessoa mais sábia da sua região? Você conversa com ela às vezes? Você já parou para pensar como é relevante esse tipo de pensamento que eu estou colocando para vocês? A gente às vezes está afundado na Matrix, afundado em Maya, como diria os Vedas. Maya, ilusão. Nós estamos dentro de uma ilusão e dentro dessa ilusão a gente cria um medo que também é ilusão da ilusão, né? Porque nós queremos proteger nossa vida, nosso sistema de vida, queremos proteger nossos filhos. Para começar, se imagina se você viesse a falecer. Quem queria cuidar dos seus filhos? Você acha assim, um parente, alguém? Quem te garante isso? Então, se uma força nos protege até hoje, irá proteger seus filhos, irá nos proteger você aqui do canal. Mas, para acessar essa força, você tem que se conectar um pouco com a força. É muito importante estar em conexão. Daí que eu sempre digo, pare, faça reflexão, medite. Tenha uma vida diferente. Vídeo, para que não fique longo, eu começo a falar e não paro. São tantos assuntos. Isso não esgota o tema. Ainda a gente tem muito que falar sobre a coruja. Mas a cada dia a gente vai dilatando nossa consciência, aumentando as nossas reflexões e pensamentos. E eu estou sempre chamando a atenção para vocês, ponto a ponto. Hoje foi a questão dos 360 graus, da busca de oportunidades e não de opiniões. A nossa volta não é opinião que a gente busca, e sim oportunidades. Oportunidades de acessar coisas que vão fazer a gente avançar um pouco mais em conhecimento. Ok? Obrigado por você ter ficado até aqui. Namastê, muita paz. Uma boa semana para vocês. E o próximo vídeo eu vou falar sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Como é importante, como foi impactante na minha vida, né? Dessas coisas que são relevantes e que modificam a vida da pessoa. No meu caso, a ressonância harmônica foi uma coisa relevante, diferente. Os conhecimentos do Hélio Couto foi diferente. Na semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Estou montando já o vídeo e acompanhe aí o canal. Se você achar que esse vídeo é importante para alguém, compartilhe com algum amigo, algum grupo que você conhece aí no WhatsApp. Se você achar relevante, você não é obrigado a nada, tá? Mas somente se você gostou e achou importante. Um abraço.